Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, é uma alegria estarmos juntos mais uma vez, nesta segunda-feira da segunda semana do tempo quaresmal. Vamos dar continuidade então às nossas meditações quaresmais. Te convido agora a fazermos nossa oração inicial, pedindo a graça de Deus e as luzes do Divino Espírito Santo sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, inspirai as nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las com a força e a graça do Espírito Santo, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Meu irmão, minha irmã, hoje, nesta segunda-feira, nós trazemos o nosso tema, como de costume nas nossas meditações. O tema desta segunda-feira é o seguinte: era apropriado que nosso Senhor sofresse da parte dos gentios. E aqui, meus irmãos, nós, além da liturgia de hoje, da palavra de hoje, por meio da sabedoria dos santos, nós vemos uma conclusão maravilhosa na paixão de nosso Senhor Jesus. O Senhor, ele voluntariamente, como nós já meditamos, ele se entrega ao sacrifício expiatório dos nossos pecados por amor. Por amor. Jesus não é obrigado, não lhe é imposta a cruz, mas voluntariamente, por amor, nosso Senhor abraça a cruz. E nós vemos algo ainda mais profundo que nos revela o amor de Jesus por nós, o amor do Pai por nós. Nós vemos que Jesus, ele se permite sofrer e ser açoitado, ser zombado. Ele se entrega nas mãos tanto dos judeus para redimi-los e também na mão dos gentios para nos alcançar. O povo da aliança, da antiga aliança, o povo judeu, é alcançado pelo sacrifício de Jesus, e por isso Jesus se entrega nas mãos deles para que eles então o fizessem sofrer e serem assim redimidos. E também, meus irmãos, o Senhor, ele se entrega nas mãos dos gentios para nos alcançar, para alcançar todos aqueles que são, por assim dizer, fora do povo da antiga aliança. Nós, que somos aos olhos do povo judeu considerados pagãos, somos alcançados, somos admitidos também à filiação divina, a mesma graça, como vai nos dizer a palavra de Deus. E uma constatação maravilhosa: o Senhor, ele quer que todos quantos possam lhe façam sofrer. Vamos prestar atenção nessa colocação para entendermos bem. Jesus, ele queria que todos o fizessem sofrer para que fossem, mediante o seu sofrimento, salvos. Temos aqui dois efeitos, podemos assim dizer, do sofrimento que é causado ao Senhor. Primeiro, a salvação. O pecado é destruído. E segundo, o efeito é o seu amor em nós. Então, nosso Senhor quer que todos quantos estão ali na cena da paixão, judeus, gentios, o povo da aliança e os pagãos, ele quer que todos quantos possam façam-lhe sofrer para que possam experimentar a salvação e o seu amor. Que maravilha, meus irmãos, nosso Senhor se permite por amor a nós o sofrimento, para que possamos então, por esse seu sofrimento, sermos alcançados no amor. E por isso, meus irmãos, a liturgia de hoje, dessa segunda-feira, a palavra de Deus,
nos propõe, diante deste fato, como vai dizer a primeira leitura, tirada do livro de Daniel, nos resta ter vergonha no rosto, não é? Como nós costumeiramente dizemos, ter vergonha na cara, porque nós pecamos contra o Senhor. Vai nos dizer a primeira leitura de hoje. Nós pecamos contra Deus. Nós vemos o seguinte contexto na primeira leitura, tirada da profecia de Daniel. O povo está no exílio. O povo está no exílio da Babilônia, né? O pior de todos os exílios da história do povo hebreu, do povo de Israel. Eles estão no exílio da Babilônia e eles vão chegar à conclusão de que foi pelo seu pecado. Porque eles foram, como nos diz aqui a leitura, rebeldes contra Deus. Eles se rebelaram contra Deus, contra esse amor misericordioso que nos chama hoje o Evangelho a viver também nos nossos relacionamentos, a exemplo do Pai. Eles, então, rejeitaram esse amor misericordioso de Deus, foram rebeldes, eles romperam a aliança. E eles agora entendem que toda a sucessão, vamos dizer assim, de desgraças que estão acontecendo, a morte de praticamente metade do povo, não é? Porque aqueles que não podiam trabalhar eram mortos, não eram levados para o exílio. Para o exílio iam os reis, né, a corte real, e aqueles que eram mão de obra, para o trabalho. Então, meus irmãos, eles enfrentam a destruição da sua fé, a destruição de tudo aquilo que eles consideravam sagrado. Eles enfrentam a destruição do seu povo, muitos morrem. Eles enfrentam a perda dos seus bens, os seus rebanhos são tirados, suas colheitas são devastadas, destruídas, as suas casas são queimadas. Os babilônios, eles eram dominadores cruéis, como nós sabemos, a história nos atesta. Então eles vão ver tudo isso acontecer, essa sucessão de desgraças, e precisam então chegar a um momento de síntese. Precisam chegar então a um momento de entender o porquê está acontecendo isso. E aí vão chegar à conclusão de que nós vivemos a lei, mas de uma maneira externa. Nós vivemos os mandamentos, mas não vivemos a aliança. Rompemos a aliança com Deus, porque pecamos. E, como disse aqui, repito, eles foram rebeldes. Temos pecado, nós ouvimos aqui. Aos que te amam e cumprem teus mandamentos, temos pecado, temos praticado a injustiça e a impiedade, temos sido rebeldes, afastando-nos de teus mandamentos e de tua lei. Porque, meus irmãos, a lei de Deus, ela é o início da fé. A lei de Deus, os mandamentos do Senhor, precisam nos levar à experiência do amor de Deus. Levar-nos à experiência, como nós dizíamos no início, dessa profundidade do sacrifício de Cristo por nós. Ele sofreu para quê? Nos libertar dos pecados, nos ensina a doutrina, nos ensina os mandamentos, nos ensina a lei de Deus, a palavra de Deus. Ele morreu para nos salvar. Que maravilha, né? Mas precisamos ir além. Como a palavra de Deus diz, precisamos ir a águas mais profundas. E que águas mais profundas são essas? Ele morreu para nos resgatar, para nos salvar, sim, do pecado, mas para nos salvar no amor, para que experimentássemos o amor de Deus por nós. Então, meus irmãos,
o povo de Israel vai chegar a essa conclusão. Fomos rebeldes, fomos impiedosos, praticamos a injustiça, pecamos, nos afastamos dos seus mandamentos e tua lei. Por isso, vai dizer aqui o profeta, que ao Senhor compete a justiça e a nós compete ter vergonha no rosto. E, meus irmãos, este tempo quaresmal nos chama exatamente a este momento de síntese na nossa caminhada. Não podemos estar na igreja, ler a palavra, receber Jesus no sacramento, sobretudo na Eucaristia, e achar que está tudo mil maravilhas, achar que já estamos salvos, está tudo bom, está tudo bem. Meus irmãos, cada quaresma, cada Páscoa precisa ser para nós um momento de síntese, um momento de reflexão, um momento onde eu me deparo com a realidade da minha vida e com a minha fé. E eu vejo se de fato isso está unido na minha vida. O povo de Israel vai chegar a essa conclusão de que não, de que eles têm uma fé, mas que eles estão vivendo uma outra coisa completamente diferente daquilo que Deus quer. E por isso acontecem a sucessão de coisas que nós acabamos aqui de descrever. Acontece o exílio por causa do pecado. O pecado traz a morte. O pecado não traz só a morte espiritual, a morte do inferno, mas o pecado, meus irmãos, traz também coisas ruins neste âmbito humano, nessa nossa esfera humana. O pecado, ele tem as suas consequências também no nosso dia a dia. E ele nos faz morrer enquanto pessoas, nos afastando do amor de Deus e da sua salvação. Por isso, cada um precisa refletir nesse tempo quaresmal. Cada um precisa chegar a este momento de síntese e também, como diz aqui a profecia de Daniel, ter vergonha na cara. Termos vergonha na cara e mudarmos aquilo que está diretamente ofendendo ao amor de Deus. Como já dissemos, aliás, essa definição do catecismo, essa palavra que o catecismo da Igreja Católica nos apresenta, o pecado, ele é uma ofensa direta ao amor de Deus. Como disse aqui hoje, e nós entendemos a partir dessa reflexão, o Senhor, ele se entrega nas mãos dos judeus, dos gentios, ele quer que lhe façam sofrer para que experimentem o seu amor, porque ele se dá voluntariamente, e assim, por meio da sua oferta voluntária, da sua oferta por amor, ele quer que, ao termos contato com o seu sofrimento, tenhamos também a experiência maravilhosa e grandiosa do seu amor. Onde fica a experiência do amor de Deus se não há em nós vergonha na cara? E por vergonha na cara nós vamos dizer, catolicamente falando, é claro, conversão. Por isso, cada um de nós precisa refletir. Cada um de nós precisa chegar também ao seu momento de síntese. A minha fé, o amor, ou seja, o amor de Deus, o sacrifício de Jesus, o seu sofrimento e o seu amor estão impactando aquilo que eu vivo? Estão impactando o que eu vivo? Ou está sendo um mero detalhe, uma coisa banal na minha fé, naquilo que eu faço no meu dia a dia? Repito essa pergunta, meu irmão, porque eu creio firmemente que essa pergunta vem do coração de Deus para nós. Será que o sacrifício de Jesus, seu sacrifício voluntário e o seu amor que vem pela sua oferta livre na cruz, estão impactando a nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia? Eu gostaria de fazer essa pergunta a você, porque o chamado para nós hoje, meus irmãos,
no Evangelho é para sermos iguais ao Pai. Por isso, ouvimos aqui, podemos assim dizer, três características são Lucas hoje nos apresenta no Evangelho. Em primeiro lugar, sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Depois, segundo, não julgueis e não sereis julgados. Terceiro, perdoai e sereis perdoados. Meus irmãos, essas são, podemos assim dizer, e claro, tem até mais uma aqui, né? Dai e vos será dado. Essas são as características, né? As 4 características que hoje o Evangelho nos chama a viver em comparação com o Pai. O amor de Deus é um amor misericordioso. Da mesma forma que recebemos misericórdia, somos chamados a exercer essa misericórdia no nosso dia a dia. Depois, algo muito sério, algo muito necessário para nós católicos. Não julgueis e não sereis julgados. Meus irmãos, como nós católicos às vezes falamos mal dos irmãos, julgamos o próximo, condenamos, nos colocamos ali no lugar, na cadeira de juiz, tiramos Deus, que não nos julga. Deus não nos julga. A palavra vai ser bem clara para nós. Deus não nos trata como exigem as nossas faltas. Ele não nos julga. Seu julgamento é no amor, é na misericórdia. É claro, não é um passar a mão na nossa cabeça, mas ele não nos condena. E nós, por vezes, tiramos Deus ali do centro, nos sentamos e julgamos, apontamos o dedo para os irmãos. Por isso, com a mesma medida com que nós julgamos, seremos julgados. A mesma medida com que condenarmos, seremos condenados. Porque a misericórdia que recebemos do alto, do coração de Deus, é para nos fazer semelhantes a Ele, e não nos fazermos juízes uns dos outros. E o Evangelho termina dizendo: uma medida boa, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Que medida boa é essa, calcada, sacudida? É a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus. É a salvação que nós recebemos. É este sacrifício do Cristo que se entrega por amor a nós. Não por obrigação, mas por amor. E às vezes nós queremos amar a Deus só na obrigação. Deixamos o amor e devotamos o nosso amor aos nossos interesses, ao nosso querer, às coisas, né, que nos chamam a atenção, e queremos nos relacionar com Deus somente mediante a obrigação e não o amor. Por isso, meus irmãos, olhando ao sacrifício de Jesus, voluntário, por amor, ele se oferta na cruz para que experimentemos o seu amor. Essa é a medida calcada, sacudida, a medida, né? Imagina quando você enche ali um saco de açúcar, vamos colocar assim, né? E aí, para que caiba mais, você sacode ele, bate ele no chão, para que assente aquele açúcar, aí você põe mais. Essa é a medida de Deus Pai em Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, mais uma vez eu repito aquilo que a primeira leitura nos diz: diante deste tempo quaresmal, diante deste sacrifício de amor, de salvação, nos resta corar de vergonha, ter vergonha na cara e mudarmos de vida. Essa mudança se dá na prática,
E por isso nos chama a palavra a dar, a não só querer receber. Dai e vos será dado, uma medida boa, né? O cristianismo, meus irmãos, é a religião que vive contra a corrente do mundo de hoje, do mundo moderno. No mundo moderno, as pessoas que não são da nossa fé, elas têm essa concepção de que é necessário acumular, você precisa ter, acumular. E o cristianismo é a religião que quanto mais você dá, mais você recebe. Mais você dispensa aos irmãos, mais o Senhor cuida das suas coisas. Por isso, dai e vos será dado, né? Perdoai e sereis perdoados. Meus irmãos, o rancor é algo muito triste. A falta do perdão é algo que vai apodrecendo, estragando o coração do ser humano por dentro. Nos tornamos pessoas amargas, pessoas insensíveis, pessoas ruins de conviver quando nós não perdoamos. Como uma batata podre estraga todo o saco, assim nós somos quando não vivemos o perdão. Por quê? Nós não temos consciência da nossa podridão, né? Quando você não perdoa, é porque na verdade você se vê como uma pessoa superior à outra. Como se nós estivéssemos acima dos irmãos. Não, você errou, você falhou, se afasta de mim, que eu não quero, você não merece conviver comigo. Não, meus irmãos, o perdão é para todos nós. Todos nós precisamos dar e receber perdão, porque nós erramos. Quem sou eu para não perdoar alguém, se Deus me perdoa? Por isso, para eu receber essa medida boa, que é a misericórdia, é a salvação e o amor, eu preciso perdoar. Como eu sou perdoado? Como já dissemos, não julgueis. Esse é um grande calcanhar de Aquiles dos cristãos católicos. Essa é uma erva daninha que precisamos sempre combater. Pecado do julgamento, julgar o próximo, julgamos a aparência dos outros, julgamos aquilo que os outros fazem, julgamos o que as pessoas são. Meus irmãos, o julgamento não é para nós. Mesma régua que você usa para julgar o irmão, será utilizada para também te julgar. Por isso, não julgueis e não sereis julgados. E, chegando lá em cima, no topo, sede misericordiosos, como vosso Pai do céu é misericordioso. Especialidade de Deus não é fazer milagres. Especialidade de Deus é a misericórdia, é perdoar os pecados, é acolher e amar o pecador e mudar a vida dele. Por isso, meu irmão, minha irmã, neste tempo quaresmal, nos cabe vergonha no rosto. Nos cabe refletir e chegarmos também ao nosso momento de síntese para nos encontrarmos com a salvação em Cristo e experimentarmos o seu amor que dá sentido e transforma a nossa vida. Que neste tempo da quaresma você experimente a salvação de Deus e também, sobretudo, o seu amor misericordioso. Que Deus abençoe você e a sua família. Que nos dê um tempo propício para a conversão, para o arrependimento e para a mudança de vida. Pela intercessão de Santo Tomás de Aquino, de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São José, valei-nos.